Mito e filosofia. Dois universos que, à primeira vista, podem parecer antagônicos. Um enraizado na tradição, na narrativa primordial que molda nossas percepções, e o outro, uma busca racional pela verdade e pelo sentido. Mas, e se esse duelo não fosse apenas uma batalha entre fé e razão, mas sim um diálogo profundo que reescreve a própria realidade? Imaginemos um cenário, uma antiga floresta, onde histórias sussurradas por espíritos da natureza se entrelaçam com o rigor da lógica e da ciência. Cada mito carrega em si uma verdade emocional, um aspecto da experiência humana que a razão muitas vezes se esquece de tocar. Entrelaçados, eles não apenas coexistem, mas se alimentam. A filosofia, em sua essência, busca desbravar os mistérios da vida. Enquanto isso, o mito nos oferece uma narrativa que nos conecta ao que somos. Vamos começar pela função do mito. Desde os primeiros tempos da humanidade, ele nos trouxe explicações para o inexplicável. O sol que nasce todos os dias, a jornada de um Deus que atravessa os céus, as tempestades, a ira de uma divindade. O que vemos aqui não é apenas uma explicação, mas uma forma de dar sentido ao nosso sofrimento e à nossa alegria. E nessa narrativa, encontramos conforto, pertencimento e uma comunidade de significados. Mas a filosofia, com seu olhar crítico, nos provoca a questionar. E se essas histórias são apenas fábulas? Se o que acreditamos não passa de metáforas da condição humana? A filosofia atreve-se a penetrar nos mistérios que o mito apresenta, a desmantelar as camadas de significados em busca de uma verdade mais sólida. A lógica, a razão, a argumentação, ferramentas que nos podem libertar das amarras das crenças unilaterais. E aqui surge a tensão. Encontramos um conflito, mas também um convite para a transformação. A filosofia pode ser vista como a juventude rebelde que desafia a autoridade dos pais mitológicos. Mas olhemos mais de perto. O que a juventude esquece é que, na busca por uma verdade absoluta, pode perder de vista a beleza da experiência humana. E assim, a filosofia sem o mito pode se tornar árida e fria. Pensemos na figura de um herói mitológico, como Aquiles. Suas façanhas, sua vida marcada pela busca de honra e glória. Esses elementos ressoam em nós, trazendo à tona questões sobre o que significa ser humano. A filosofia nos pergunta: qual é o valor da honra? O que é realmente a glória? E aqui reside a mágica desse duelo. Cada resposta traz novas perguntas, e cada mito pode ser reescrito sob a lente da filosofia. O que acontece, então, quando permitimos que esses mundos se encontrem? O impacto pode ser transformador. Ao dialogar com os mitos, a filosofia reforça a importância de narrativas que fazem parte de nossa cultura. Ao mesmo tempo, o mito se enriquece com as discussões filosóficas, tornando-se mais dinâmico, vibrante. O que nos leva ao conceito de realidade. Ela não é fixa. A realidade é um campo em movimento, um espaço onde o que acreditamos e como raciocinamos dançam em uma incessante coreografia. Ao refletirmos sobre nossa própria vida, somos todos heróis em busca de significados. Nossas histórias pessoais são tecidas entre esses dois mundos. Assim como a filosofia nos convida a pensar criticamente sobre nossos valores, os mitos nos lembram do que é essencial, a nossa humanidade. A pergunta que devemos carregar conosco é: como podemos, em nosso cotidiano, cultivar esse diálogo? Como podemos permitir que o mito e a filosofia se entrelacem, criando novas narrativas que ressoem em nossos desafios diários? Convido você a refletir sobre suas próprias histórias. O que os mitos de sua cultura te ensinam? E quão profundamente você desafia esses ensinamentos? Ao reescrever a realidade, você não apenas transforma a si mesmo, mas também contribui para uma narrativa coletiva que inspira e ressoa em todos nós. O duelo entre mito e filosofia não é apenas uma batalha, é a dança da criação de sentido. E nessa dança,
Somos todos partícipes, moldando a realidade à medida que viajamos por esses dois mundos fascinantes. Reescreva sua realidade, entre nessa conversa e descubra o que realmente importa. E assim, ao dançarmos entre as sombras dos mitos e a luz da filosofia, começamos a perceber que a luta não é uma batalha por território, mas um convite à dialogia. Estamos em constante transformação, e cada convicção que questionamos, cada narrativa que reescrevemos, se torna uma ponte para nós mesmos. Permita que os mitos sustentem suas emoções e que a filosofia desafie suas certezas. É nessa intersecção que encontramos não apenas quem somos, mas o que podemos nos tornar. Então, ao caminharmos nessa jornada, lembre-se: a verdade não está nas histórias contadas, mas nos corações que se abrem para reelaborá-las.